Eu sou ateu e eu sei que quando eu morrer, eu não vou para o céu. Isso é a lógica de muitos religiosos por aí, de que se você não for religioso também, você vai para, você sabe para onde. Mas eu tenho a tranquilidade de saber que se for o caso de poder ir, eu aceitaria meu destino. Mas é o seguinte, o fato de eu ser ateu é muito além disso. Eu sei que isso é a lógica de que muitos religiosos usam por aí, de que se você não for um religioso também, você vai para o lugar onde aquele lá vai te receber com muito fogo e com uma churrasqueira de carne, te esperando bem ali na parte debaixo da terra. É assim que muitos religiosos falam. Mas o fato de eu ser religioso está muito mais além disso. É muito além de ser só uma brincadeira, é muito mais além de ter medo de ir para esse lugar. O fato é que eu realmente não sou religioso por saber e ver como as coisas funcionam em torno da religião. Meu intuito aqui, eu quero dizer que você for religioso, meu intuito não é te ofender, meu intuito aqui é mostrar para tu uma realidade que você muitas vezes talvez não observe. Talvez você vá ser até ateu também e compactue com aquilo que eu falo aqui. Mas a minha visão de não ser religioso é porque eu vejo o mundo hoje, políticos, pessoas usando religião para, sei lá, doutrinar as pessoas. É tipo política, de fato é hoje como a política funciona. As pessoas usam política para doutrinar. Eu era um cara de um partido político, de um lado político, não vou aqui falar, você deve imaginar, mas eu era um cara que defendia muito o político ali, pô, política, aquele cara ali, pá, achando que o cara quando chegasse lá e tal, ia fazer uma coisa e fazer outra. O fato, o cara ganhou e ao invés de cumprir aquilo tudo que ele prometeu na eleição, o cara fez simplesmente o quê? Nada. O cara simplesmente ganhou a eleição falando que ia morder, ia fazer uma coisa ou outra, pá, nada. Eu já abri o olho aí porque acreditei. Eu abri a oportunidade de confiar em um político, acreditei. Só que depois que eu comecei a entender aquilo que o cara prometeu e tal, fui buscar mais a fundo. O erro, muitas vezes, é você crescer, entender uma coisa e jamais buscar ver o outro lado da história. Eu comecei a ver o outro lado de por que eu estava defendendo então esse político. E defendendo as causas que ele falava ali. E o que estava em torno disso. Por que ele falava que ia fazer isso ou aquilo. Foi aí então que eu entendi que aquilo que ele falava que defendia era justamente o que muitos aqui na internet faz. O que a gente muitas vezes faz. A gente muitas vezes fala de um assunto para trazer um certo público a nos apoiar. Isso aqui talvez seria também estratégico se fosse nesse caso. Eu poderia falar para você aqui que eu sou ateu apenas para trazer você ateu aqui para o meu canal. Mas não. Nesse caso aqui, eu estou falando para você que eu realmente sou ateu. Claro, não está só no fato de política. Vamos para o fato principal. Temos o fator principal desse vídeo. Eu sou ateu. O fato de eu ser ateu é porque eu realmente não creio nisso que eles falam. Que você precisa fazer isso para garantir a sua ida ao céu. A gente sabe que existe muita gente ruim no mundo e que a lógica deles é usar o perdão antes de você partir, porque você vai garantir a sua ida para um lugar melhor. Mas se você for tipo um ateu da vida, ainda assim praticar o bem, for uma pessoa do bem, não matar, não roubar, não fazer uma coisa ou outra, mas se você for ateu, a lógica deles é que você não vai para o reino dos céus. A lógica deles é essa. Mas que muitos religiosos, quando estão ali em um lugar que eles usam para fazer o ato dele lá, né, de que eu não posso falar muito aqui, senão o YouTube não vê isso muito bem, mas o fato deles lá tal, eles vão lá, faz aquilo lá por 1 hora, 2 horas ali, mas quando saem na rua, vão julgar outros que estavam lá junto com eles no ambiente deles. Outro tipo de religiosos, aí vai ter outro também, que se você não for da religião deles, você vai para o cafundó dos Judas. Aí tem o fato também de existir milhares e milhares de religiões pelo mundo. Esse é o fator principal. As pessoas não sabem quem é o ponto principal, não sabem qual é o Deus principal. Aquela perdição toda. E os políticos usam disso. Estamos vendo nesse momento aí um país aí que se usa em favor
de ter um livro religioso aí deles, que fala desse país e tal, que é um país sagrado, uma coisa ou outra. Aí eles simplesmente usam disso para doutrinar o mundo em torno deles e defender a causa deles, enquanto eles apontam um dedo para o outro lado e diz que o outro lado é ruim. Você sabe do que eu estou falando. Esse país aí é uma realidade, você pode se recusar a aceitar isso. E se você não abrir o olho a esse ponto ainda, você realmente é um doutrinado. Eu sinto muito falar isso para você. A questão não é você ser de um partido ou de outro. A questão é você ver o mundo como ele é. O fato é que esse país aí, ele aproveita de fato da influência, que se você for olhar bem a fundo a situação e tal, esse país atual, ele não existia. O fato é mencionado lá atrás, não é do país em si, mas eles usam atualmente disso para poder criar uma causa onde pessoas que seguem um certo tipo de religião ali vão apoiar o entorno desse país. E o que esse país faz? Eles dizem simplesmente que tem que fazer aquilo porque o outro lado quer o fim deles. Então, assim, vamos ali derrubar 5 pés de banana porque um cacho simplesmente caiu em cima de mim. Vamos derrubar tudo, porque é uma ameaça completa. Ah, mas tem um pé de banana ali, filhotinho. Vai também. Ah, vai também, meu amigo. Aí se esse pé de banana pai vai lá e revida contra esse país aí, ele simplesmente diz o quê? Ó, me atacaram, socorro aqui, vamos ter que revidar com mais força. Pá, pá, pá. Sendo que os caras que eles estão batendo e que eles falam que tá causando ameaça para eles, é simplesmente um país que nem força tem se comparado com eles. O país que acusa, eles simplesmente estão lutando com todo tipo de poder aéreo, tal, tudo, contra um país que tem quase nada, mas que para eles é uma ameaça. Você não consegue ver a lógica ainda, talvez, mas você não percebe o que está acontecendo. Eles querem, esse país que acusa, eles querem simplesmente manter as pessoas ao mundo em torno da causa deles, para dizer que realmente o outro lado lá quer o fim deles e eles precisam fazer o que for preciso, porque não pode existir dois no mundo, tal. Só que uma coisa, esse país aí se aproveita daquele livrozinho religioso e que eles falam que deve buscar o bem quando se tiver o mal. Só que esse país aí simplesmente começa com o mal, pá, 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 para buscar o bem. Como é que você faz um negócio desse? Ah, tal país tem... Como é o exemplo que eu posso usar melhor para não falar? Tem o poder de... Você sabe. O bagulho louco aí que acabou com a cidade lá de Hiroshima. Esse país aqui conseguir essa capacidade de fazer isso com a gente também. Não pode, infelizmente não pode, aqui a região vai ficar sinistra. Só que esse país tem esse poder que o outro país, teoricamente, quer buscar. Eu não posso falar, infelizmente. Esse é também uma da realidade que a gente está vivendo hoje em dia, infelizmente. Você não pode mais expressar a sua opinião, você tem que ser moldado por aquilo que as plataformas deixam que você pode falar. Então, assim, infelizmente, hoje a doutrinação ela é além de religião. Mas o foco principal aqui é da religião, como eu falei. O fator principal de eu ser ateu é justamente esse. Por eu não aceitar ser doutrinado e saber que o que hoje existe, aquilo que a gente conhece como religião, é simplesmente uma ferramenta para doutrinação. E que simplesmente, se você for ver os dados históricos de como as coisas foram, de como tudo isso evoluiu, como tudo isso chegou até aqui, você vai entender que simplesmente religião é um governo mundial. Você sabe aí, tem uma religião aí que, né, cada cidade tem uma casinha gigante que faz parte deles. Eles têm um país lá na Itália, só deles ali. É simplesmente a religião mais poderosa do mundo, mas que simplesmente não gasta para acabar com a fome mundial. Ah, mas traz o bem. Meu amigo, essa religião, toda vez que eles se reúnem, eles pedem uma graninha ali. Eles até chamam isso de
dízimo para ajudar a igreja. Você não vê eles fazerem o contrário, doarem dinheiro para as pessoas que estão... Começa a entender a lógica. É isso que eu quero falar para tu. Tem que observar como as coisas acontecem para que tu realmente entenda muitas coisas de como o mundo realmente funciona. Você vê essa religião, eles só pedem. Então, se você for olhar, imagine vários e vários países, várias e várias igrejas, várias e várias localidades no mundo todo praticamente, colhendo, porque eles não fazem o contrário e acabam então com a fome mundial. Mas fazem. Tu vê? Tu realmente vê isso? Você vê várias e várias religiões. Irmãos, deixe 10% para a igreja, para ajudar a gente a evoluir. Isso realmente é o que vai garantir eu ir para o céu? Tu acha realmente que eu vou ser esse cara doutrinado a acreditar que só vou para o céu se eu ajudar essas igrejas? Tu acha realmente que eu vou acreditar na ideia de que esses caras estão me reunindo ali mensalmente, estão me pedindo para construir igrejas para ele, uma aqui, outra ali, tem que fazer outra igreja porque esse irmãozinho aqui está vacilando, vamos abrir outra igreja, tal, porque nós precisamos fazer o bem para tal. E que esses pastores, muitas vezes, eles fazem o que em troca disso? Essas igrejas. Olha, é muito além o fato de eu ser ateu. A forma que eu posso expressar é muito grande. Mas eu resumo aqui de forma mais simples para que tu realmente entenda. Entenda. Existem muitos caras ateus que realmente não creem em ninguém e tal. Não, eu sou ateu, mas eu creio no universo. Eu sei que existe sim um Criador. A gente somos simplesmente uma máquina perfeita. A gente somos perfeitos demais para que isso simplesmente saiu de uma explosão sem nada por trás disso. Eu creio de fato na existência da evolução. Eu creio sim que a gente evoluiu. Mas eu creio sim que tem algo além, antes dessa evolução. Tem um Criador. Alguém criou essa matéria para que a gente pudesse então se desenvolver. Mas eu não acredito que esse Criador vai estar se envolvendo constantemente naquilo que eu decido fazer ou não fazer. Eu não vejo pecado, eu não acredito nisso. Eu não acredito que se você fizer uma coisa ali, né, pá! Você vai para os cafundó do Judas, quente, que pega fogo. Eu não creio nisso. Eu simplesmente acredito na ideia de que a gente somos animais evoluídos. Sim, somos evoluídos, mas que essa evolução foi justamente alguém produziu ali para que a gente realmente pudesse chegar nesse ponto. Não a humanidade em si, mas alguém que lá atrás deu a oportunidade da vida existir. Nós somos filhos dos macacos. Nossa evolução vem deles. Eu creio nisso também. Eu acredito. Você toma um remédio acreditando que vai ficar bom da cabeça se tiver com dor de cabeça. Você toma um remédio para uma dor, sabendo que vai ficar com uma dor. Mas existe tal. De fato, eu não sou inocente a ponto de falar que o governo é inocente. Eu sou o cara que mais crê na ideia de que o governo interfere naquilo que a humanidade poderia ter de melhor. Eu não creio na ideia de que a gente não tenha tratamento para aquela doença aí que mais causa óbitos no mundo, mundialmente, né? Eu não creio na ideia de que não é possível existir, por exemplo, remédio para o cabelo nunca cair. Você sabe que existe a capacidade. Você sabe que existe. Mas você, por muitas vezes, não vê a realidade de como o mundo funciona. Esquece de entender que isso é justamente calculado para que eles consigam, então, manter vendendo outros produtos para que você consiga manter, então, constantemente comprando, para que você consiga se manter como um consumidor. Então, para eles não seria interessante tu viver para sempre ou viver mais. Só vai trazer gastos. Imagina um velhinho com 90 anos vivendo mais 200 anos. O governo não ia querer um negócio desse. Então, para eles não é interessante buscar a cura para o envelhecimento. Porque para eles ia ser muito mais trabalho e tal. O governo não vai querer que tu, por exemplo, tenha remédio para nascer os dentes. Vai tão querendo fazer aí, eu até acredito que possa realmente sair. Alguém precisa abrir a mão e fazer de fato. Mas era impossível. Era impossível. Está virando realidade.
Eu realmente não creio. Mas nessas partes. Mas a gente olhar para tudo aquilo que funciona, aquilo tudo que dá certo, a gente consegue refletir. Claro que não é a verdade. Nós não viu lá os macacos evoluindo para a gente estar aqui hoje. Mas aquilo que a gente tem mais de provável, que a ciência mostra, diferente da religião. A religião só fala, faça isso e isso, mas não traz nada produtivo, de fato, físico. Volto daqui a 2000 anos. Eu vou voltar. Estamos há 2000 anos, ninguém voltou. Até porque se voltasse, todo mundo quebraria no cacete de novo hoje, porque quem vai acreditar? Imagina eu chegando aqui e falando, ó, eu sou aquele que prometeu voltar. Vamos comigo. Todo mundo que quiser ir para o além, vem aqui em casa que eu vou levar vocês junto comigo lá para cima. Pá! Ah, mas tu não é, não tem como tu ser. E se eu fosse? A verdade é essa, realmente sou ateu, continuarei sendo. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, até porque eu não devo. Se eu fosse, não tenho nada a ver com isso. Aquilo que as pessoas veem, cada um cria a sua teoria, cada um cria a sua visão, eu não posso interferir. Eu tenho minha consciência daquilo que eu acho certo e que eu acho bom. Eu sou um cara que, na minha visão, eu faço bem. E que se for o caso de eu precisar ir lá para baixo, virar churrasco, eu tenho certeza que muitas outras pessoas boas também estariam lá se fosse esse o caso. E eu tenho certeza que eu não estaria em um lugar tão ruim assim. Porque eu tenho certeza que também que outras pessoas boas, mais boas do que aqueles que foram para lá, muitas vezes podem ter caído simplesmente por não pedir perdão. Oh, perdoa porque eu roubei uma galinha. Olha. E é isso aí. Vamos ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo.